Em 1956, numa oficina de metalurgia em Manchester, um técnico segurou uma serra de precisão sobre um rolo de cobre com quase 2000 anos. A decisão tinha sido tomada. Para ler o que estava escrito ali dentro, seria preciso destruir o objeto. O metal estava tão oxidado, tão frágil, que desenrolá-lo significava parti-lo em pó. A única forma de salvar o texto era cortar o rolo em 23 tiras, uma a uma, com uma lâmina fininha girando a poucos milímetros de letras gravadas há 2 milênios. E o que essas letras diziam, quando finalmente foram lidas, não era uma oração, nem uma profecia, nem uma regra de comunidade. Era uma lista. 64 entradas. Cada uma apontando para um local onde estaria escondida uma fortuna em ouro e prata que, sozinha, valeria hoje centenas de milhões de dólares. E até este preciso momento, nenhuma dessas 64 localizações produziu um único grama do metal descrito. A história começa alguns anos antes, no deserto da Judéia, num conjunto de grutas escavadas na rocha calcária junto ao Mar Morto. Entre 1947 e 1956, pastores beduínos e depois arqueólogos foram encontrando, gruta após gruta, um dos maiores tesouros documentais da antiguidade, os manuscritos de Qumran. Pergaminhos de couro e papiro, escritos em hebraico, aramaico e grego, contendo cópias de textos bíblicos, regras de uma comunidade religiosa isolada e textos que nunca tinham entrado na Bíblia. Mas na Gruta 3, em março de 1952, apareceu algo que não se parecia com nenhum dos outros achados. Não era pergaminho, era metal. 2 rolos de cobre quase puro, oxidados a um verde escuro, presos um ao outro pela corrosão do tempo, escondidos no fundo mais recuado da gruta, longe da entrada, como se alguém tivesse escolhido deliberadamente o esconderijo mais difícil de alcançar. O cenário onde tudo isso aconteceu é um dos mais inóspitos do Médio Oriente. Falésias de calcário amarelado a pique sobre o Mar Morto, um labirinto de grutas naturais e artificiais escavadas ao longo de quilômetros de deserto, onde o calor de dia ultrapassa os 40 graus e as noites descem a temperaturas geladas. Foi um pastor beduíno, seguindo uma cabra desgarrada pelas rochas, quem encontrou as primeiras jarras de cerâmica escondidas numa dessas grutas em 1947, dando início a uma das maiores corridas arqueológicas do século XX. 5 anos depois, uma equipa teria de escavar sistematicamente cada fenda daquele penhasco. E foi precisamente na Gruta 3, a mais afastada e a mais difícil de alcançar de todo o conjunto, no fundo de uma reentrância que exigia rastejar por uma passagem estreita, que os 2 rolos de cobre apareceram, separados dos outros manuscritos, como se tivessem sido colocados ali por uma razão diferente da dos restantes textos religiosos. Nenhum outro documento em Qumran foi escrito em metal. Todos os outros textos são frágeis, mas orgânicos, fáceis de desenrolar com cuidado. O cobre é diferente. Depois de quase 2000 anos enterrado numa gruta seca, o metal tinha se tornado quebradiço, cristalizado pela oxidação lenta. Tentar desenrolá-lo à mão faria com que se partissem fragmentos irrecuperáveis. As letras estavam gravadas com um estilete, letra a letra, martelada no cobre com uma precisão que sugeria um escriba habituado a trabalhar em pedra ou metal, não em pergaminho. E o alfabeto usado também intrigou os investigadores. Não era o hebraico quadrado que se via nos outros manuscritos de Qumran, mas uma variante do hebraico antigo, paleo-hebraico, uma escrita que já nessa altura era considerada arcaica, quase cerimonial, reservada normalmente para nomes sagrados. Durante 4 anos, o rolo ficou fechado, intocável, um enigma literalmente selado. Os especialistas discutiam se valeria a pena arriscar a destruição parcial do objeto para ceder ao conteúdo, ou se seria mais prudente esperar por uma tecnologia futura capaz de o ler sem o abrir. Foi o professor Karl Kraelin, então diretor do Museu Arqueológico da Palestina em Jerusalém, quem finalmente autorizou o corte. O rolo foi enviado para Manchester, para as mãos de H. Uri Baker, especialista em técnicas de conservação de metais antigos. Baker construiu uma serra circular ajustada com precisão cirúrgica e, ao longo de várias semanas, tira a tira, o rolo foi aberto. Cada corte era fotografado antes de ser feito, para o caso de o texto se perder ou estilhaçar. Foi uma operação sem margem para erro, porque não havia um segundo rolo de cobre para tentar outra vez.
Quando as tiras foram finalmente desdobradas e fotografadas, o que surgiu foi um texto seco, quase burocrático, sem invocações religiosas, sem bênçãos, sem os formulários espirituais típicos dos outros manuscritos do Mar Morto. Era uma lista de inventário. 64 seções, cada uma descrevendo o esconderijo e o que nele se encontrava: talentos de ouro e prata, vasos sagrados, vestes sacerdotais, jarros cheios de moedas e, em alguns casos, quantidades que, somadas, ultrapassavam as 26 toneladas de metais preciosos. Para dar uma ideia da escala, isso representaria hoje um valor superior a $1.000 milhões, apenas em metal, sem contar o valor histórico e arqueológico dos objetos descritos. E cada entrada indicava, com um grau de detalhe que parecia genuíno e não simbólico, onde exatamente esse tesouro deveria estar enterrado. As descrições soam como instruções deixadas para alguém que conhecia bem o terreno. No Monte de Colite, há um vaso de incenso e vasos de prata e ouro, no total de 609 talentos. Na cisterna que fica sob a rampa oriental, escondido numa fenda no chão, no túmulo de tal e tal, 3 covados abaixo do canto, há prata. Nomes de lugares que hoje não conseguimos identificar com certeza, medidas em covados que variavam de região para região, referências a marcos que desapareceram há séculos sob construções romanas, bizantinas, otomanas e modernas. É como receber um mapa do tesouro escrito por alguém que via a paisagem à sua frente, mas que esqueceu que quem fosse ler, 2000 anos depois, não teria mais nenhum desses pontos de referência. E há um detalhe que continua a intrigar os investigadores até hoje. Espalhadas ao longo do texto hebraico, aparecem pequenos grupos de letras gregas sem qualquer sentido linguístico aparente. Não formam palavras em grego. Parecem siglas ou talvez códigos colocados propositadamente entre as coordenadas de cada esconderijo. Algumas teorias sugerem que essas letras eram uma chave adicional, talvez indicando a ordem em que os tesouros deveriam ser recuperados, ou uma camada de segurança para impedir que quem lesse o hebraico sozinho conseguisse localizar tudo sem uma segunda informação. Ninguém decifrou essas siglas de forma definitiva. É a assinatura de um sistema pensado para ser lido só por quem já soubesse o resto. Para perceber a escala do que o rolo descreve, é preciso lembrar o que era o Templo de Jerusalém antes da sua destruição. O historiador judeu Flávio Joséfo, que testemunhou o cerco romano do ano 70, descreveu um edifício coberto a ouro, com uma fachada que reluzia ao ponto de obrigar quem olhasse de frente ao nascer do sol a desviar o olhar. Falou de uma vinha dourada gigantesca esculpida por cima da entrada, de câmaras do tesouro cheias de oferendas de comunidades judaicas de todo o Império Romano, de utensílios sagrados em ouro puro usados nos rituais mais importantes do calendário judaico. Quando a cidade caiu e as legiões de Tito saquearam o santuário, parte dessa riqueza foi levada para Roma, exibida publicamente no Arco de Tito. Mas os historiadores sempre suspeitaram que nem tudo chegou a sair de Jerusalém antes do cerco se fechar. Se uma parte desses bens foi escondida à pressa, nos meses ou anos anteriores, o rolo de cobre poderia ser precisamente o inventário dessa fuga silenciosa. O primeiro acadêmico a publicar uma tradução completa foi John Allegro, um dos membros da equipe internacional responsável pelos manuscritos do Mar Morto. Allegro acreditava que o tesouro era real, um inventário genuíno de riquezas escondidas, possivelmente do Templo de Jerusalém, retiradas às pressas antes da cidade cair sob o cerco romano no ano 70 d.C. Convencido disso, organizou expedições ao deserto da Judéia, escavando em locais que ele próprio tinha identificado a partir do texto. Voltou de mãos vazias. Mais do que uma vez. As escavações geraram tensões dentro da equipe de investigadores, que temia que a publicidade em torno de uma caça ao tesouro prejudicasse a reputação científica de todo o projeto dos manuscritos do Mar Morto, um projeto que já enfrentava disputas acadêmicas e religiosas sobre outros textos muito mais sensíveis. Ninguém perseguiu esse inventário com mais obstinação do que o investigador americano Vendil Jones. Convencido de que o rolo apontava para o esconderijo dos utensílios sagrados do templo, passou mais de 30 anos, entre as décadas de 1960 e a viragem do século, a obter licenças de escavação junto do governo israelita e a escavar grutas e ravinas por todo o deserto da Judéia.
chegou a anunciar, em diferentes ocasiões, ter encontrado vestígios de incenso ritual queimado 2000 anos e até resíduos que alguns laboratórios associaram a fórmulas de óleo sagrado descritas noutros textos antigos. Mas o ouro e a prata do rolo de cobre, o próprio tesouro que o levou a dedicar a vida a esta busca, nunca apareceram. Jones morreu em 2010 sem alcançar aquilo que perseguira desde jovem, e a sua história, a de um homem comum obcecado por um mapa de 2000 anos, tornou-se ela própria parte da lenda do rolo de cobre, quase tão citada nos documentários como o próprio objeto. A questão que dividiu, e ainda divide, os investigadores é simples de formular e quase impossível de responder. Este tesouro existiu mesmo? Uma escola de pensamento defende que sim, que o rolo registra bens reais do Segundo Templo de Jerusalém, escondidos pelos sacerdotes ou por membros da comunidade de Qumran nos anos turbulentos antes da destruição da cidade, na esperança de o recuperar quando a situação se acalmasse. A quantidade de ouro e prata coincide, grosso modo, com relatos de historiadores antigos como Flávio Joséfo sobre a riqueza acumulada no templo. Outra escola defende que os números foram exagerados ou até simbólicos, um exercício de memória coletiva, uma forma de preservar por escrito a lembrança da riqueza perdida, mesmo que os locais exatos já fossem, mesmo na altura, difíceis de confirmar. Há ainda uma terceira hipótese, menos discutida, mas defendida por alguns arqueólogos, a de que o tesouro pertencia não ao templo, mas à própria comunidade de Qumran, um grupo que muitos investigadores associam aos essênios, uma seita judaica que vivia de forma isolada e austera junto ao Mar Morto. Segundo esta leitura, os habitantes de Qumran, sabendo que as legiões romanas se aproximavam, tentaram salvaguardar os bens da sua comunidade e talvez também objetos sagrados que lhes tinham sido confiados, espalhando-os por dezenas de esconderijos ao longo de uma vasta área que ia de Jericó a En-Gedi, passando por Jerusalém. Nunca ninguém voltou para os recuperar, ou porque morreram na revolta, ou porque foram dispersos, ou porque simplesmente perderam a capacidade de regressar em segurança àquela paisagem. Ao longo das décadas seguintes, o rolo de cobre atraiu curiosos, aventureiros e caçadores de tesouros que tentaram, por conta própria, seguir as pistas do texto. Nenhum teve sucesso confirmado. Parte do problema está na própria linguagem do documento. As unidades de medida usadas, os covados e os talentos, não tinham um valor fixo e universal na Judéia antiga, variando conforme a época e a região. Um côvado podia significar uma distância ligeiramente diferente consoante quem gravou o texto. Somem-se a isso 2000 anos de erosão, terremotos, guerras, reconstruções e mudanças no curso de rios e aquedutos, e percebe-se por que razão localizar um ponto descrito como a entrada do canal do lado norte se tornou, na prática, quase impossível. A paisagem que o autor do rolo via já não existe. Com o tempo, a impossibilidade de encontrar o tesouro gerou seu próprio folclore. Beduínos da região contam a gerações histórias de luzes estranhas vistas ao entardecer sobre certas grutas do deserto e de viajantes que juram ter sentido o chão ceder sob os pés em pontos que depois nunca mais conseguiram identificar. Arqueólogos sérios descartam estas histórias como simples efeito da imaginação humana perante um enigma sem resposta, mas reconhecem um facto curioso. Ao longo de 70 anos, dezenas de expedições oficiais e não oficiais escavaram partes do Vale do Jordão, de Jericó e das margens do Mar Morto à procura destas coordenadas. E nenhuma delas encontrou sequer um vestígio inequívoco de metal precioso enterrado deliberadamente. Nem um vaso, nem uma moeda. Isso, para muitos investigadores, é tão intrigante quanto o próprio texto. Não é apenas que ninguém decifrou onde procurar, é que quem procurou no lugar certo aparentemente chegou sempre tarde demais ou nunca chegou ao lugar certo de todo. O que resta, no fundo, é um dos poucos documentos da antiguidade que promete algo concreto e mensurável, sem nunca entregar. Não é uma profecia vaga sobre o fim dos tempos, nem uma alegoria espiritual aberta a interpretações. É uma lista fechada, numerada, com quantidades específicas, escrita em metal para durar, precisamente porque continha informação que alguém queria preservar além da vida útil do papiro.
Seja esse tesouro ouro real do Templo de Jerusalém, bens de uma comunidade em fuga ou um registro que hoje já não conseguimos decifrar por inteiro, o rolo de cobre continua guardado, aberto e legível, no Museu da Jordânia em Amã, a única prova física de que, algures sob o deserto da Judéia, ou talvez já debaixo do cimento de uma cidade moderna, pode continuar enterrado aquilo que 64 linhas gravadas há 2000 anos juraram existir. Fica então a pergunta que quero deixar contigo. Se pudesses escolher apenas uma das 64 localizações do rolo de cobre para escavar amanhã de manhã, escolherias a cisterna escondida sob a rampa oriental ou o túmulo marcado a 3 covados de profundidade? Diz nos comentários qual escolherias e por quê.